Gente, começa daqui a pouco o velório do policial militar morto durante uma tentativa de assalto a uma revendedora de veículos no bairro Tirol, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. A repórter Shirley Barroso está ao vivo, tem os detalhes para a gente desse caso, também um caso absurdo. São dois bandidos, né, Shirley? Um já foi preso. Do trânsito, a polícia já desceu ali, já agiu. Ele estava com uma pistola 9mm, é a pistola que tem o mesmo calibre. Ontem aqui, quando nós chegamos, o corpo do Vinícius estava aqui coberto por uma faixa de propagandas. E aqui nós verificamos, tinha duas cápsulas. Nós, assim, a olho nu, a gente estava bem ali, a gente conseguiu ver uma cápsula aqui e outra mais aqui, né? Então, a perícia constatou que eram cápsulas, que eram estojos, né? De cápsula calibre 9mm. Este homem foi preso com uma pistola 9mm. Ainda será feita a perícia nessa arma para descobrir se foi a mesma arma usada, mas ela tem o mesmo calibre. Ele estava com essa arma calibre 9mm e tinha também 6 celulares. A polícia também vai tentar aí descobrir de quem eram esses celulares, se eram de vítimas de outros roubos ou alguns desses celulares eram de funcionários aqui da agência, né? Esse homem foi levado, ele tinha 2 mandados de prisão em aberto, porque por homicídio. O que caracteriza um homem muito perigoso. E é isso que a polícia militar fala. Nós temos, inclusive, nós podemos chamar, Lu, nós temos um policial militar que estava comandando toda a operação, falando sobre a periculosidade desse homem de 27 anos, que estava com 2 mandados de prisão em aberto, e que se estivesse preso cumprindo por pelo menos um desses crimes que ele cometeu, um desses assassinatos que ele cometeu, isso não deveria ter acontecido. Nós temos aí o PM falando, Lu, eu posso chamar? Vamos ouvir agora o que o policial disse, por favor. Vamos ouvir. O militar, ele saiu para almoçar com 2 amigos. Ao retornar desse almoço, ele chegou até o estabelecimento comercial que é de propriedade de um dos amigos dele. E este amigo, ao desembarcar do veículo, ele percebeu que o estabelecimento estava sendo vítima de um assalto, né? As pessoas que estavam dentro do estabelecimento estavam sendo vítimas de um assalto. Ele retornou e gritou, né, que era assalto. A partir daí, todas as pessoas que se encontravam no local, até por questões naturais, né, elas buscaram aí abrigo, né? Algumas correram, outras agacharam, e é difícil a gente entender como foi a dinâmica dos fatos, porque ninguém conseguiu enxergar. Mas o policial militar, ele desce do veículo, ele tenta reagir à ação criminosa, infelizmente ele é alvejado, vem a óbito no local. Os criminosos, eles fugiram em uma motocicleta Sahara de cor marrom, cor clara. As testemunhas acionaram a polícia militar. Tão logo as equipes policiais chegaram ao local, foram desencadeadas inúmeras diligências e, de posse da informação da motocicleta, nós conseguimos aí identificar o principal suspeito. A partir deste momento, nós iniciamos uma outra série de diligências que culminaram aí com a abordagem desse suspeito na BR-381. Ele já tentava aí fugir da região metropolitana de Belo Horizonte. É um indivíduo de altíssima periculosidade. A gente lamenta profundamente, né, o fato de ele não estar cumprindo pena, né? Certamente, se ele tivesse preso, a gente não teria um desfecho tão trágico. O cidadão que foi conduzido, nós acreditamos que ele foi o autor dos disparos e estamos ainda em diligências para tentar localizar o segundo suspeito e também fazer a apreensão aí do armamento do policial também, que não estava no local. Você percebeu aí, a própria polícia dizendo, é um indivíduo muito perigoso. 2 homicídios nas costas. Deu vários tiros, inclusive na cabeça do cabo Vinícius, que estava no primeiro dia de férias. Policial é policial nas férias, de folga, 7 dias por semana. Por isso que a tropa tem que ser valorizada. Eu sempre digo isso aqui. Força de segurança tem que ser valorizada, com um salário melhor e com melhor estrutura, porque eles colocam a vida em risco por nós. Você veja o cabo Vinícius,
mesmo no primeiro dia de férias, viu o assalto e tentou impedir que aquilo acontecesse. Acabou sendo cruelmente, de forma muito violenta, assassinado. Um homem de bem, policial militar, cabo da PM. Um abraço para todos os parentes. Tem uma cena de uma parente chegando também. Eu vejo até que outros policiais que estavam ali cercando, impedindo que ela chegasse a ver o corpo do cabo Vinícius. Que é uma cena muito, muito, muito triste. Agora, eu falei isso ontem no balanço geral, que era questão de honra para a Polícia Militar, porque quando um combatente desse é assassinado de forma cruel, é evidente que a polícia tem que dar uma resposta, porque aí, né, Shirley? Ao vivo, a Shirley Barroso está acompanhando esse caso também comigo. É toda a sociedade que é atacada. Quando um policial militar morre parte da sociedade também. Elair, e olha, não é só pelo fato dele não estar fardado. O fato dele estar fardado é mais grave ainda, porque você vê que é um afronto às forças de segurança. O Vinícius não, ele estava de folga. Mas mesmo de folga, ele fez a função dele de policial. Vamos mostrar aqui como é que tudo aconteceu a partir da fala do militar aí. Essa imagem aí é da esposa dele chegando, tá? Ela chegou bem a mim, do meu lado ali, ela estava transtornada, coitada. É um momento que a gente até abaixa a cabeça, a vontade que dá é de abraçá-la, né? Mas ela estava transtornada neste momento. Então vamos contar o que aconteceu. Ó, eles estavam chegando aqui de carro, tá? Subindo aqui a avenida. De repente, esse carro ainda estava parado quando nós chegamos aqui. Um carro com o Vinícius, o dono da agência e um outro amigo, eles vindo do almoço. Chegaram aqui, quando eles observaram lá dentro da agência, tinha alguém armado assaltando. O motorista jogou o carro aqui em cima, tá? O carro estava aqui, todo o carro aqui, somente com a traseira, com a roda traseira aqui. Era um carro preto. Pararam este carro aqui, não sei de onde o Vinícius desceu, né? Porque até mesmo a Polícia Militar não sabe dessa dinâmica, mas o Vinícius desce do carro quando eles percebem, não se sabe ainda. Tem uma câmera ali, eu pedi para o Evandro mostrar, a gente não sabe se aquela imagem ali, apesar dela estar apontada para baixo, mas é claro que a polícia já deve ter solicitado as câmeras aqui ao redor, inclusive da agência, para saber como é que tudo aconteceu. Mas o Vinícius não sabe ainda como é que ele reagiu, se ele gritou, ele armado, se ele gritou o que aconteceu, mas foi exatamente aqui. Ele tomou um tiro na perna, caiu. E aqui ele foi executado com outros 5 tiros na cabeça. Outra informação que a polícia passou é que ele estava armado e que essa arma que ele utilizou para tentar evitar que este homem, para abordar esse homem, para evitar o assalto mesmo, a arma dele, ela foi levada por esse criminoso. Então depois dele balear, dele dar os tiros na cabeça do militar, ainda tem umas manchas aqui ainda de sangue, depois dele balear o militar, ele pegou a arma dele, correu e bem ali na rua, ó, bem do lado do carro branco, ali a gente vê naquela imagem do circuito que a moto desce na contramão, ele sobe na garupa da moto e aí foge, né? Tudo aconteceu bem aqui. Então, a Polícia Civil, né, a Delegacia de Homicídios, ontem nós vimos aqui o delegado chegando, o delegado responsável pela Homicídios Barreiro, ele chega e vai conseguir traçar melhor essa dinâmica. Quando este homem de 27 anos foi preso lá na 381, tentando deixar Belo Horizonte, a região, enfim, ele confessou, ele teria confessado o crime, mas não deu nenhum detalhe sobre esse comparsa, sobre o homem que estava pilotando a moto, né? Então ele não deu detalhes, cabe agora à Polícia Civil tentar descobrir quem é esse comparsa dele que deu a fuga, quem estava com ele neste assalto e a polícia concluir aí, dar prosseguimento neste homicídio. A gente agora vai lá para o cemitério onde vai acontecer o velório e sepultamento do Vinícius para tentar falar com os colegas dele, com a família. A gente sabe que é um momento difícil, mas mostrar aí as últimas homenagens da corporação ao cabo Vinícius. Todas as homenagens devem ser rendidas. Obrigado, Shirley, ao cabo Vinícius. Mais um policial que foi assassinado de forma cruel. De folga, mas é o que a Shirley disse. De farda ou não policial, é policial 24 horas por dia. Então a gente deve muito a pessoas como o cabo Vinícius. Agora esse bandido aqui, ó, esse sujeito tem 2 passagens por homicídio, estava solto. É o que o policial disse anteriormente na reportagem. Se ele tivesse preso, não teria matado um cabo da PM. Mas
2 homicídios nas costas, cruel, extremamente violento. Gente, ele deu vários tiros para matar, para executar na cabeça do cabo Vinícius. E a imagem anterior, que eu queria que a gente revisse, é da mulher chegando no momento em que o corpo está lá. É uma imagem muito triste que mostra o desespero de alguém que acabou de perder o marido. Tá vendo? Lá no Tirol, aí vários policiais que estão ali prestando a solidariedade, tentando evitar que ela chegasse perto, porque realmente é uma imagem muito triste. A Shirley vai lá para o velório, todas as homenagens devem ser rendidas ao cabo Vinícius. A gente vai, evidentemente, seguir acompanhando essa história. É velado, neste momento, o corpo do policial militar morto numa tentativa de assalto a uma revendedora de veículos no bairro Tirol, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ao vivo, a repórter Shirley Barroso está acompanhando e tem informações desse caso. Shirley, tem alguma novidade? Avançou alguma coisa em relação àquele outro foragido? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Lair. Não com relação ao foragido, que continua sendo procurado pela polícia. Mas agora há pouco a Major Laila, ela deu uma informação que surpreendeu a todos aqui. O cabo Vinícius, ele pode ter sido morto com a própria arma. Por quê? Porque como a polícia não sabe da dinâmica de como tudo aconteceu, porque até agora não apareceram imagens mostrando exatamente como aconteceu este crime. Então não se sabe se o militar ele sacou a arma e tomaram a arma dele, ainda não tem essa dinâmica do que aconteceu. Mas certo é que foram recolhidas ali no local, e nós inclusive conseguimos mostrar quando nós chegamos lá, algumas cápsulas, alguns estojos de pistola 9mm. O Jefferson Anísio da Silva, que é o homem de 27 anos que foi preso pela polícia ontem na BR-381, tentando fugir de Belo Horizonte, ele estava com uma pistola 9mm. Então, essa pistola, não se sabe se essa pistola estava com ele, ela foi utilizada para o crime, ou se essa pistola é do militar, ou se essa pistola é do militar e foi com ela que ele atirou no cabo Vinícius, porque é o mesmo calibre da arma do cabo Vinícius, 9mm, e também o mesmo calibre que foi utilizado para matar o militar. Então pode ser que ele tenha conseguido tomar a arma do militar, ou essa arma caiu, não se sabe o que aconteceu, mas o cabo Vinícius pode ter sido morto com a própria arma. Como nós contamos, ele estava chegando com 2 amigos em uma concessionária, uma agência de veículos, quando os amigos perceberam o assalto, correram para avisar que estava tendo assalto, e o cabo Vinícius foi interferir, foi tentar evitar aquele crime e acabou morrendo. Primeiro tomou um tiro na perna e depois fez executado com outros 5 na cabeça. O corpo do cabo Vinícius chegou agora há pouco aqui no cemitério Parque da Colina, chegou no carro do Corpo de Bombeiros, escoltado por algumas viaturas da Polícia Militar. Um momento de muita tristeza, família também acompanhando esse cortejo. O caixão foi retirado por colegas do batalhão, do 39º Batalhão, onde o cabo Vinícius trabalhava, e foi colocado na capela. Vou pedir o Evandro para mostrar um pouquinho. Nós estamos mais distante para dar mais privacidade à família. Chegaram, a mãe do cabo Vinícius, muito abalada, parada por familiares e amigos, o pai dele, e a namorada, aquela que chegou desesperada lá no local do crime. Nós falamos até que era companheira, porque a primeira informação era que era esposa dele, não, mas é namorada. Ela chegou aqui também muito abalada, amparada por alguns amigos. Neste momento, são os primeiros minutos, é aquele momento muito triste, em que a urna ela é aberta e as pessoas podem... É um momento quase, lá, eu te falo que é um momento quase que de comprovação, porque a pessoa, quando ela tem a notícia de que alguém morreu, ela quer ver se é verdade, ela desacredita que aquilo aconteceu. Então é quase que um momento ali, de ver que a pessoa se foi mesmo, aquele momento mais triste, um momento que a gente chama que é um momento mais pesado, onde o clima está muito pesado, os colegas estão muito chateados. Mais cedo, como eu já disse, eu conversei com a Major Laila, e ela falou sobre este homem que foi preso, sobre o grau de periculosidade dele. Vamos ouvir o que ela disse. A gente teve
ao sucesso na prisão de um dos autores, que foi uma resposta imediata, com arma de fogo, com a recuperação, inclusive, de alguns dos bens que foram levados, a questão da apreensão da motocicleta utilizada no crime, e a gente continua nessas diligências para a localização do segundo autor, que seria, segundo o comparsa, o responsável pelos disparos contra o policial militar. Explica pra gente, como é que foi a dinâmica deste crime? Porque ainda existem dúvidas, né, se o policial reagiu, o que aconteceu ali, porque o que fizeram com ele foi praticamente como uma execução, né? Há necessidade ainda da perícia, não há imagens do momento dos fatos, até agora não foram localizadas imagens que mostrem exatamente essa dinâmica. O que nós sabemos é que ele estava chegando na concessionária com 2 amigos, esses amigos entraram na concessionária, ele teria permanecido na parte externa, quando eles retornam correndo, anunciando que haveria um roubo em andamento. E o policial militar entra para tentar impedir esse roubo. Quando ele entra, já depara com os suspeitos e recebe disparos de arma de fogo contra ele. Como você disse, vários disparos o atingiram. Há ali a possibilidade de uma execução direta, vários disparos, inclusive na cabeça do policial militar. Então a gente sabe que houve uma malícia ali muito maior, uma intenção desses autores mesmo na execução do nosso policial militar, que agiu em razão da função, em razão de ser policial militar. Nós não permitimos e não aceitamos esse tipo de situação, ficar inertes, aguardar. Então a gente, assim que ele sabe do roubo, é um local conhecido, onde ele tem amigos, então ele vai nessa defesa dessas pessoas que estão ali sendo ameaçadas e infelizmente tem essa reação. Nós não temos ainda a convicção se ele conseguiu realizar disparos de arma de fogo, se essa arma localizada é ou não a arma do policial militar. Há uma arma dele extraviada até o presente momento, de um calibre, do mesmo calibre da arma apreendida com um dos infratores ontem. Então há ainda necessidade de perícia, necessidade ali de refazer esse passo a passo para entender exatamente o que aconteceu. Mas infelizmente uma tragédia, de um trabalhador, um policial militar que está agindo em nome da função, que está agindo na proteção ali dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas com quem ele convive no dia a dia, e infratores que não têm nada a perder, que entram nesse embate com o policial militar. Como disse a Major Laila, foi uma execução com muita crueldade, violência, frieza. Acertou na cara, no rosto, na cabeça do cabo Vinícius. Vários tiros. Chama atenção, Shirley, quando a Major Laila diz, ele estava de férias, no primeiro dia de férias, mas o policial militar funciona a cabeça dele 24 horas por dia. Ele não vai aceitar uma situação perigosa acontecendo sem uma reação dele. Não há como, né, Shirley? Sim, claro que não. Ele está vendo um crime ser cometido na frente dele, Ele tem que tentar, ele tem que impedir aquilo, Afinal de contas, ele foi formado, ele se tornou cabo da Polícia Militar recentemente, promovido. Ele entra como soldado, depois é promovido como cabo, e ele faz o que ele aprendeu, o que ele jura ali, o juramento que ele faz na formatura dele, defender a sociedade, foi o que ele tentou fazer. Lembrando, Laí, que a prisão aconteceu ontem na BR-381 do Jefferson Anísio, de 27 anos, e a Secretaria de Justiça informou que este homem tem passagens pela polícia desde 2016. Em 2017 foi a última entrada dele e a saída foi março deste ano, Ele saiu, ele estava cumprindo prisão em regime semiaberto. O que é isso? Ele deveria trabalhar durante o dia e voltar para a penitenciária, que fica a penitenciária público-privado, que fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e não retornou. Por isso, ele foi considerado foragido por indisciplina, Deveria retornar e não retornou. A Polícia Militar já havia informado que existem 2 mandados de prisão contra ele por homicídio. Já verificamos que esses homicídios não teriam sido praticados depois da saída dele, de março, somente agora, do assassinato do militar, mas um deles seria de 2019. A gente só não tem detalhes desses crimes e também não sabemos, não conseguimos a informação de qual crime ele estava cumprindo, qual pena ele estava cumprindo lá em Ribeirão das Neves, que estava no regime semiaberto. O comandante-geral da Polícia Militar acabou de chegar aqui, Frederico Ottoni. Ele não quis falar com a imprensa, está abalado também, porque é assim, toda vez que se perde um homem em uma batalha, a tropa toda fica triste. Ele foi agora mesmo lá para o velório para dar as condolências para a família, para os amigos. E é isso, o clima é esse aqui, no cemitério Parque da Colina.
aqui na região oeste de Belo Horizonte. Muitos policiais militares, principalmente no batalhão do 39º Batalhão, que é o batalhão em que o Cabo Vinícius era lotado, mas tem também militares de vários batalhões. E eles chegam aqui muito tristes, muito de cabeça baixa. Sabe, o que nós percebemos lá, Henrique, a gente de fora a gente percebe, mas a gente sente isso também. No momento em que o carro do Corpo de Bombeiros chegou com o corpo do Vinícius e circulou aqui no cemitério, todos os militares que estavam aqui abaixaram a cabeça em sinal de respeito, em sinal de condolências. O carro parou atrás da capela, onde o corpo está sendo velado. Os bombeiros também prepararam a urna, né? E os colegas de batalhão do Cabo Vinícius que retiraram a urna, todos eles de cabeça baixa, conduzindo essa urna de cabeça baixa até a capela onde ele está sendo velado. E neste momento está acontecendo lá as últimas homenagens, as despedidas, né? Os amigos e os familiares que estão ali se despedindo do Cabo Vinícius, que perde a vida tão cedo, aos 27 anos, desta maneira tão covarde. Por que foi de covardia? Ele toma um tiro na perna, não consegue andar e cai, e toma mais outros 5 na cabeça. Ou seja, ele foi executado de maneira covarde. E agora com essa informação de que existe a possibilidade, e a polícia vai investigar, de que ele tenha sido morto com a própria arma. É uma execução e não há a menor dúvida disso. Obrigado, Sheila. Enche a tela, por favor, aqui. Tem esse momento que é muito bonito, dos homens, dos bombeiros chegando ali, com o corpo do Cabo Vinícius, os companheiros de farda ali, policiais militares, todos eles levando o caixão e depois essa cena, todos os policiais estão ali. Aliás, não tem apenas policiais militares. Eu vi ali pela imagem ao vivo, policiais civis também, todo mundo, as forças de segurança, gente, quando isso acontece, todas sentem, porque é um risco que cada um que trabalha com segurança pública corre, mesmo estando de férias. Caso do Cabo Vinícius, que de maneira heróica percebeu uma ação violenta, viu o assalto e foi lá tentar evitar. Foi de maneira fria executado, vários tiros na cabeça dele. Então, um já foi preso, o outro, questão de tempo, tem que ser preso para ontem, que tem uma imagem, não sei se a gente consegue recuperar aí, Sancler, do momento do crime mesmo, pós o momento do crime, em que eles estão na moto. Esse que sai correndo, que vai para a moto depois, já está preso. É essa imagem aí. Esse já está preso. Esse que embarcou agora na moto, está preso. O outro, a moto furtada, claro, furtada. O outro está ainda foragido. Questão de tempo, porque é prioridade número 1 da Polícia Militar agora. De toda a corporação prender esse outro aí que se envolveu. Se tiverem outras pessoas também envolvidas, serão presas. Mas agora a prioridade é prender esse que está foragido. O que atirou de maneira brutal é extremamente violento. Tem 2 homicídios já nas costas. E estava solto. Dá para entender uma situação como essa? Em hipótese alguma. A gente tem que deixar de normalizar essa situação e enfrentar de vez. Chega disso, tem que reformular o Código Penal. O sujeito está lá solto cometendo homicídio, matando policial militar. Foi o que aconteceu também agora, dessa vez, um crime brutal que matou ontem esse bandido cruel, o Cabo Vinícius. A gente vai seguir, claro, acompanhando essa história.